Salve, salve, rapaziada. Valdemar Nick na área. Se derrubar é pênalti e se não derrubar, o pai faz gol. Diretamente aqui do meu cafofo. Não, ó. Hoje, especialmente hoje, eu estou no Nirvana, tá? Nirvana é um nome que eu adotei a essa minha vista maravilhosa aqui na minha cobertura. Se porventura você não sabe qual é o significado de Nirvana, você vai dar um Google aí e você vai entender um pouquinho o significado dessa palavra. É uma coisa muito boa. Esse vídeo é um complemento do meu vídeo passado, na qual eu contei da minha experiência como aluno do NASP. Não deu para contar tudo porque o vídeo ficou longo, mas basicamente o que aconteceu? Eu fui passar um final de semana no... Eita, tá ventando aqui, aí tem que tomar cuidado. Beleza, então, o que aconteceu? Eu fui passar um final de semana lá no interior de São Paulo, e, bom, bateu uma nostalgia daquele lugar, né? Do NASP. E eu desci, quando eu voltei para São Paulo, tá ventando muito aqui. Bom, e quando eu voltei aqui para São Paulo, decidi compartilhar essa nostalgia com alguém. E esse alguém me fez lembrar de uma frase que eu tinha publicado em 2019. Que basicamente a frase era a seguinte: aproveite o que você tem hoje antes que se torne algo que você tinha até ontem. E essa frase me fez eu tomar uma das melhores decisões naquele ano, né? Então, o que eu fiz? Eu basicamente comprei uma passagem para ir visitar meus pais em Angola. Precisava disso. Depois de 8 anos, eu precisava ver meus pais. E, ó, um fato curioso. Eu vivi 8 anos no Brasil e fui ficar um mês com os meus pais, né? Na casa dos meus pais. Minha casa também. Eu vou falar no final. E eu fui. O que aconteceu? A emoção era tanta que eu sabia que meu pai, quando ia me ver, ia me abraçar, ia fazer tudo e tal. Então eu comecei a gravar. Eu cheguei próximo, meu pai chegou e me abraçou. Eu estava filmando, né? E, bom, as imagens não vão estar aqui porque não consegui recuperar, que me roubaram o celular. Depois de 8 anos, revendo o filho dele, outra pessoa, altura, corpo, tudo mudou. E foi isso. Pegamos o carro e fomos em casa. E eu não estava acreditando que eu estava no solo angolano depois de 8 anos, né? E assim que chegamos na rua da minha casa, assim que cheguei até as malas no carro, porque eu vi a minha mãe na porta de casa, e eu corri, fui lá lhe abraçar. Fui lá lhe abraçar, e aí eu falei: e aí, mamãe, como é que você tá? E tal, ei, mamãe, tô com saudades. E bom, troquei um pouquinho aí, fiquei lá falando com ela, esqueci as minhas malas até lá no carro, né? Porque eu fiquei conversando lá com ela, e falei que eu tava com saudade. Depois eu entrei, né, para minha casa. Não sei se é porque eu tô tão acostumado com o centro de São Paulo, tudo verticalizado e tudo mais. Mas assim, eu depois de um tempo eu saí na rua, olhei para minha rua, parece até que as coisas estavam pequenas ou até mais baixas. Não sei se eu tô acostumado com São Paulo já, né, mas tipo, até a minha rua eu senti que a minha rua ficou mais estreita, ficou mais pequena, sabe? Enfim, no dia seguinte, assim que nós acordamos, eu e os meus primos, meus irmãos, vamos assim dizer, fomos no Hoje Ainda. Olha, é o seguinte, para você que é brasileiro, Hoje Ainda seria, você junta o Brás e a 25. Mais alguma outra praça aí? Deixa eu ver. Isso, ó, junta o Brás e a 25 seria o Hoje Ainda. Então nós fomos no Hoje Ainda. Luanda especificamente, né? Porque eu não deu para ir em outras províncias ou até em outros estados. Luanda é muito quente. Tipo assim, é óbvio, eu vivi a minha juventude toda. Oh, droga. Bom, eu vivi a minha juventude toda em Angola, né? Depois de 8 anos no Brasil, voltei lá novamente e assim, Luanda é quente, muito quente. Estava fazendo 39 a 40 graus. Teve um dia até que chegou a 42 graus, então tipo, estava muito quente.
quando nós voltamos de hoje ainda, meu, eu olhei assim para mim, parecia até que eu tomei banho, mas não, era suor mesmo, tá? E aí eu liguei para minha tia, irmã, mãe, isso mesmo, eu tenho uma tia, irmã e mãe. É minha tia porque é irmã da minha mãe, é minha irmã porque viveu comigo lá, né, lá em Angola. E é minha mãe porque ela sempre fez papel de mãe na minha vida também. Enfim, eu falei o seguinte, Mamoite, eu preciso imediatamente de um carro. E como ela tem um carro aí que usava de vez em quando, então falou, beleza, me fez aí um teste, para ver se eu sabia dirigir ou não, e passei no teste, né? E aí, beleza, eu peguei o carro. E quando eu peguei o carro, bom, a mobilidade melhorou um pouquinho. Para você que vive fora, né, há um tempão, se você tiver voltar em Angola, meu, você tem que ter um carro. Se você não tiver um carro, vai ser muito complicado a tua mobilidade lá, porque você está acostumado com outra realidade, então é foda. E aí os dias se passaram, teve o meu primeiro sábado, né, na minha igreja natal, na igreja que eu cresci. Mano, foi uma coisa muito doida. Tipo, eu tive que abraçar todo mundo da igreja. No período da tarde eu recebi a minha staff, né? Nem todos chegaram. No período da tarde eu recebi a minha staff, os maradas, né? Os maradas. Marada da pilha também tem da festa sábado. Mano, tem um kuduro. Tem um kuduro. Ó, kuduro é um estilo angolano que um amigo meu tem uma música lá que ele escreveu assim, ó, Marada da Pilha também tem na festa sábado do sétimo dia, Cuiabá. Enfim, e aí no período da tarde eu recebi, né, a minha tropa, os maradas, nem todos estavam, faltou o Adérito, meu parça, que nem deu pra gente conversar assim, né, muito, mas enfim, muita coisa em Angola mudou, né, muitos empreendimentos foram feitos, e naquela mesma noite fomos na ilha, eu, o Pedro Lourenço, o Sheile, meu primo também estava comigo, o Wade. No domingo a gente marcou de se encontrar toda a staff marada no Capoçoca. A gente foi comer do bom peixe, né, onde pude ver também outras pessoas. E bom, a minha rotina basicamente em Angola foi essa. Como eu tinha carro, então facilitava muito na mobilidade, facilitava muito eu ir ver um tio, eu ir ver uma tia e por aí fora. Uma coisa que eu percebi, e eu acho que todo mundo que já foi em Angola vai se identificar, é que as mães, principalmente as mães, ficam muito preocupadas com os filhos que estão vindo de fora. E um alerta já eu vou dar aqui para você. Ouça muito sua mãe, tá? Ouça muito sua mãe. Para você que tá fora e vai em Angola, ouça muito sua mãe, tá? Meu, está balançando porque está ventando. O velho também estava um pouquinho preocupado, mas ele estava muito mais feliz, né, comigo lá. Sendo sincero aqui com vocês, quem dera comprar novamente uma passagem e ir visitar meus pais em Angola. Pena que nesse momento, né, a grana não está favorecendo. Nos outros dias, eu visitei a minha avó. E minha avó me recebeu com bonfuns. Me recebeu com bonfuns. Levei quiquanga, ela preparou quiquanga de banana para mim. É óbvio, né? Eu sou bacongo. E, bom, eu tomei da quiçangua de farelo, da velha. Meu, também foi outra cena. E minha avó vive no Zengá, Talaade, Kazenga, na divisa entre o Palanca. Eita, divisa entre o Palanca e a Filda. Por trás da Filda, né? Fui lá ver minha avó. Isso que eu falei que eu ia falar aqui para vocês. Dos 8 anos que eu vivi aqui no Brasil, já vai a caminho de 9, já daqui a pouco. Esse um mês que eu passei lá em Angola, tipo, foi melhor que os 8 anos vividos aqui no Brasil. Por quê? Eu estava na casa dos meus pais, não sabia o que é pagar um boleto, não sabia o que era pagar alguma outra coisa. Por quê? O meu trabalho basicamente era só dormir, acordar, comer, sair e voltar. Era somente isso, tipo, comida já estava pronta. Quando eu acordava, às vezes meu pai já fazia comida para mim, almoço minha mãe já fazia almoço para mim, jantar mesma coisa. Então, tipo,
Eu só dormia, acordava e saía. Comia em casa, saía e voltava. Minha mãe estava um pouquinho preocupada com as minhas saídas e tal. Isso é bom, tá? Como eu já falei, para quem está em Angola, ouça muito sua mãe. Seu pai vai querer que você visite as famílias e tal. Isso é bom também, mas, enfim, é isso. Então, como eu dizia, dos 8 anos aqui no Brasil, já vai fazer 9 agora, dos 8 anos aqui no Brasil, e esse um mês que eu fiquei em Angola, tipo, esse um mês foram bem melhores que muitos e muitos outros anos aqui no Brasil. Visitei minha família, conheci meus sobrinhos, revi muita gente que eu fazia um tempão que eu não via. E é isso, família. E é isso. Essa foi a minha experiência em Angola. E aí, uma coisa que eu vi, minha mãe ficou muito feliz quando eu estava indo embora no aeroporto, porque, bom, como ela estava tão preocupada com as minhas saídas, no meu último dia, foram me acompanhar lá no aeroporto, né? E aí, minha mãe ficou feliz porque, bom, meu filho veio me ver, ficou um tempão aqui e, bom, tá voltando agora para o Brasil e tá voltando bem. E as velhas são bem preocupadas com isso. E é isso, família. Para você que está fora de Angola um tempão, lembre-se, a mobilidade lá vai te facilitar muito. Então, pega carro de alguém. Eu andei com eu fui buscar o meu primo, Lourenço Stliffer. Pois é, fui pegar o meu primo, Lourenço Stliffer. A gente fez tanta coisa e teve um momento que a gente estragou o carro da mãe. Estávamos descendo aí uma ladeira, estragamos o carro da velha e, bom, graças a Deus, meu pai tinha lá os suportes, tem algumas pessoas conhecidas, mecânicos e tudo mais, né? E, bom, que foram fazer a manutenção toda do carro. Meu brada, meu tropa, Lourenço Stliffer, inclusive comemos bolinho. Comemos bolinho nesse dia que o carro estragou. E eu lembro que no dia que fomos nós ainda, queríamos comprar magoga. Mano, vão em Angola, tá? Que a culinária é outra coisa. E um fato curioso sobre a magoga é que magoga só cuia quando tem poeira, tá? Quando tem poeira na magoga é que cuia bem. Mas é isso aí, família. Vou ficar por aqui, o vídeo já ficou longo também. Um salve, um abraço aí pro meu brother Lourenço Stliffer, que andou comigo basicamente toda a minha viagem lá, né, em Angola. Foi com ele que fomos jogar até basquete, com o Sheila também, né, e com outro people aí. E, bom, chegou o belo dia que a minha família foi me acompanhar e eu voltei para o Brasil porque eu já tinha que voltar, porque eu tinha que voltar a trabalhar, tinha que voltar na ativa. E é isso aí, família. Se você vai, para você que é estrangeiro, você que é brasileiro, se você for em Angola, lá não existe Uber, lá tem um outro aplicativo que é o Witch ou o Yango, tá? E é isso. Ouça muito seus pais, as coisas não estão da forma que você deixou há 10 anos atrás, muita coisa mudou, os teus amigos já estão a trabalhar, né? Então, tipo, o cenário é outro. Você não vai conseguir ver todo mundo, porque uns têm suas obrigações. Um ou outro vai vir te visitar, por exemplo, o Pedro Lourenço dormiu na minha casa, mas o Pedro mora no Mundial, tipo, eu moro na Samba, o Pedro mora no Mundial e assim, mas ele teve a coragem de ir dormir na minha casa, entendeu? Onde que é Mundial? É tipo, você mora no Butantã, e Mundial é na Zona Leste, Corinthians e Itaquera. Tipo isso. E para você que é brasileiro, eu faço um convite. Tira umas férias, visite Angola, coma do bom funs. Melhor comida de Angola. Funs de bombó ou funs misto, com feijão de olho de palma,
carne seca e quizaca. Não tem outra melhor comida que... Não tem. Então é isso, família. Vou ficar por aqui. Espero que vocês... Esqueci até de fazer o pitch. Se inscrevem aqui no meu canal, deixa o teu like e fique à vontade aqui na seção dos comentários, desde que você não ofenda ninguém. E lembre-se que respeito é bom, todo mundo gosta. Meu, esse vídeo saiu torto, mas vai assim mesmo. Não vou editar aqui muita coisa. E é isso. Tamo junto e ainda é só o começo. Valeu!